Olá, doutores! Muito boa tarde, muito bem-vindos! Muito bem-vindos a esse programa, que é, na verdade, uma pequena contribuição, é um circuito de lives que eu organizei e eu estou tentando compreender esse período em 2 semanas, essa semana e a outra, para que a gente possa capacitar, nossa contribuição, para que a gente possa capacitar o advogado para ele se preparar para esse período da quarentena, já que a gente precisa pensar no agora, e principalmente para que a gente possa não só pensar no agora, mas que a gente possa se preparar para as questões para o mercado que nós vamos encontrar no período de pós-quarentena. Hoje, já está aqui ao vivo com a gente, nós vamos receber a doutora Tatiane Goldar, que é de Sergipe, é uma advogada extremamente atuante. Ela vai falar um pouquinho sobre ela, também é coach jurídica, e ela vai falar em como você pode aumentar a produtividade mesmo trabalhando em casa. Eu confesso com você, vou chamar ela, mas eu confesso com vocês que esse desafios, tá? Porque agora tá todo mundo em casa, a gente tá misturando as atividades, né, Tati? Boa tarde. Isso mesmo. Boa tarde, Dani. Tudo bem? Tudo bom. Tô aqui tentando introduzir o assunto e falando, certo. Esse é um desafio legal para a gente fazer, aumentar a produtividade num período que a gente está misturando muitas atividades profissionais. Quem é mãe está tendo que cuidar de filhos, crianças pequenas ao mesmo tempo, que exige muito da nossa atenção dentro de casa, e ainda assim não perder o time para continuar produzindo, para continuar tendo sua produção jurídica em dia, colocar os trabalhos em dia, e mais ainda, continuar atraindo o cliente agora, durante a quarentena, que também é um desafio bem interessante. Só esse tema da outra live, né, Dani? Tati, fala um pouquinho de você para as pessoas conhecerem. Eu tenho certeza que muita gente aqui também já conhece você. Fala um pouquinho de você, até para a gente começar a organizar e entrar no flow do nosso tema de hoje. Perfeito. Então, gente, boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui com a Dani. Eu admiro muito o trabalho dela, né? Eu acho que a gente tem essa reciprocidade aí, nessa paixão, né, por tudo que interessa a classe da advocacia. Dani focada no marketing. Eu também navego pela área do marketing, mas gosto muito da parte de produção. E falar um pouquinho de mim, gente. Bom, eu sou advogada há 14 anos, tá? Em 2017 fiz um processo de coaching que me ajudou muito na minha autoafirmação, autoconhecimento, e foi um divisor de águas realmente na minha carreira profissional como advogada. Como vocês, também luto diariamente para vencer e superar os desafios, né, de uma era de muita informação. Então, tudo que a gente vai falar hoje é o que eu aplico para mim, para o meu escritório, para a minha equipe no dia a dia. E é isso, e depois desse processo de coaching, eu estudei programação neurolinguística, então eu me apaixonei sobre o estudo da nossa mente, porque eu via que a gente tinha umas ferramentas interessantes de gestão, de planejamento, um bom software jurídico, mas ainda faltava algo, né, para que eu pudesse realmente me realizar como advogada, ter mais apropriação do meu tempo. E eu fui nesse trabalho, trabalhando com coaching para advogados, ajudando a classe de advogados, amigos e amigas aqui de Sergipe, também alguns fora daqui. Me apaixonei, né? Sou um entusiasta pelo tema, estou sempre buscando ferramentas, novidades. Eu sei que tem muita coisa disponível no mercado já, mas às vezes, Dani, a gente passar um pouco da nossa experiência pessoal, do que funciona, eu acho que a gente consegue se conectar melhor com o nosso colega, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Não, e eu acho que a comunidade do direito é muito unida nesse sentido. As pessoas falam da desunião, mas ninguém fala da união. E o advogado, ele respeita, no geral, e gosta de ouvir um outro advogado se pronunciando, falando a partir da sua própria experiência. Porque eu digo que é um dos sinônimos de sabedoria a gente aprender com os erros dos outros. Se a gente puder evitar não cometer esse erro, é uma grande sabedoria da nossa parte.
Verdade. E a gente precisa saber o que é que funciona pra gente, né, Dani? Para o nosso dia a dia. Porque tem N ferramentas, N recursos, várias informações, mas o que é que de fato funciona? Então a gente vinha aqui colocar os nossos erros, os nossos acertos, né? E escutar também o pessoal que está aqui prestigiando esse momento, né? Tirando um pouquinho do seu tempo de trabalho em casa, que ninguém está de férias. E vim trazer também a sua experiência, né? Dar alguma dica aqui. Eu acho que é um momento muito interessante para a gente compartilhar, porque o desafio está para todos nós, na verdade. Verdade. Por onde a gente começa? Diz aí o nosso roteiro. Porque assim, produtividade é uma coisa assim, bem legal, que tá todo mundo aqui, eu acho que está se desafiando. Mães, vamos começar por mães, porque mães principalmente mães de criança pequena, a criança tá fora da escola, tá dentro de casa. A mãe não tá de férias, a criança tá de férias. Vamos dizer que Exato. assim, não tem ajuda de ninguém, porque não pode nem recorrer à assistência de uma outra pessoa. Como lidar a vida profissional e conciliar com esse caos que está acontecendo? Pois é, Dani. Mais do que nunca a gente precisa lidar, porque antes a gente tinha as funcionárias, né? Uma ou outra mãe poderia ter uma babá em casa para ajudar as crianças, mas hoje a gente está numa situação realmente de mergulho total no home office, né? O home office clássico. Então, eu queria começar tratando aqui do assunto, porque é um assunto que tem 1000 formas de você tratar a produtividade. Inclusive, o material que eu trouxe aqui para vocês, eu já gostaria de deixar claro, Dani, que eu vou disponibilizar para quem for lá no meu perfil e passar um e-mail, tá? Eu preparei um material, né, muito simples, mas muito objetivo, com dicas muito objetivas, não é texto, não é artigo, porque o pessoal está cansado de ler, quer coisas mais objetivas. Então, eu preparei um material simples para disponibilizar para vocês que tenham interesse em conhecer, quem não puder pegar a live toda. Então, assim, pesquisei artigos, sites, revistas, venho lendo esse tema há um tempo, e eu queria, na verdade, começar essa fala perguntando ao pessoal daí que está nos ouvindo, se eles poderiam identificar o que é que rouba a produtividade deles hoje. Vocês podem colocar aí qual é o fator hoje, o grande obstáculo para a gente melhorar a nossa produtividade, para aumentar a produtividade, né? Então, olha, estão dizendo aí que não existe, só existe home office sim, eu não paro desde o dia que parou os prazos. Então, Talvez, gente, eu vou contar a questão dele seja exatamente a própria reinvenção da própria advocacia a partir do exercício de outras atividades que não dependam dos prazos judiciais. Exatamente, né? Inclusive eu já tive a oportunidade até de falar um pouquinho sobre isso também lá no meu perfil, enfim, algum artigo, que agora que nós temos que entender que nós não precisamos, nós não dependemos dos prazos processuais. A advocacia é muito mais que isso, né? Nós somos gestores de conflitos. Né? Mas voltando para a produtividade, não sei do seu caso, Dani, eu queria te ouvir também, mas falando do meu particularmente, hoje um fator que rouba meu tempo, além dos filhos, que eu tenho 2 em casa, tô até com a porta trancada ali, mas se alguém romper, já peço perdão. Além dos filhos, né, nesse momento, é a questão muito da quantidade de informações acessíveis que a gente tem. Então, se a gente está trabalhando no computador, a gente tem ali o e-mail, a gente tem aqui o WhatsApp. Então, essas ferramentas digitais que nos colocam informações imediatas, elas roubam muito a minha atenção. Eu não sei a sua. Qual que seria? Assim, é porque assim, eu já estou educada com relação às ferramentas. Então, assim, eu já tenho o hábito de abrir o e-mail em determinadas horas por dia. Eu já tenho o hábito de acessar o WhatsApp só em determinados momentos do dia. Então, eu já estou em deixar meu celular no silencioso. Então, assim, com relação a isso, eu estou bem educada. Hoje, meu principal desafio é conciliar a vida doméstica, mesmo tendo filhos adultos, que é porque é adulto, mas continua bagunceiro. Sem ajuda, sem ajuda, conciliar essa vida doméstica com o trabalho. E mesmo assim, porque assim, a gente fala que a gente tem liberdade com relação ao horário, mas em real, principalmente quando a gente vai atender o cliente lhe dá, digamos assim, uma janela de tempo que você precisa obedecer, para que depois você cumpra o restante desse prazo depois, entre os intervalos. Perfeito. Esse é o grande lance. E quando você se pega dentro de casa tendo que fazer tudo, de repente me peguei acordando 5 horas da manhã, senão não tinha almoço naquele dia. Então,
Então, é uma novidade, né? E aí seu trabalho pode ter uma quedinha de produtividade, por mais que a gente tenha as ferramentas à nossa disposição, o engraçado é isso, a gente está sempre testando, né? E aí eu acho interessante que tudo relacionado à produtividade é basicamente, sabe, não existe muito milagre, não. A gente não está aqui para trazer milagre, já tem muita coisa disponível. Quando eu penso em produtividade, Dani, eu penso o seguinte, é aquela sensação que a gente tem no final do dia de dever cumprido. Aquela antiga sensação de que, poxa, o que foi proposto para hoje foi cumprido. Aí a pergunta é, mas o que é proposto para hoje? Então eu queria dar algumas dicas aqui e dizer, em primeiro lugar, que produtividade tem a ver com foco. É basicamente sobre foco. É decidir o que é que eu devo fazer hoje. É uma coisa muito simples, mas diante das várias opções que a gente tem hoje de diversão, entretenimento, de trabalho, tem gente que tem mais de um trabalho, está dando aula na faculdade e divide com a advocacia, eu fiz isso por muitos anos, parei ano passado, então o que é importante? Se eu tenho as prioridades da academia, as prioridades da advocacia, as prioridades de uma terceira profissão e agora, como você comentou, as prioridades domésticas, fica difícil às vezes para a gente dar o primeiro passo, que é decidir o que é importante, qual é o meu foco no dia de hoje. Então veja, para dentro da nossa realidade, né, eu gostaria de trazer algumas dicas aqui, porque a gente tem que fazer com que o nosso fluxo de trabalho funcione. E aí, antes que alguém comente aqui, mas advogar como, se a gente está com os prazos suspensos? Gente, os prazos, os termos finais dos prazos em andamento só vão acontecer lá no dia 30 de abril, né, ou até depois, alguns que estão sendo publicados nesse momento. Mas nossos clientes estão passando por vários problemas. Né? São multas, encargos moratórios que estão sendo cobrados, gente perguntando aqui o tempo todo, a mensalidade do meu filho eu posso parar, eu posso negociar, e o futebol dele, e a natação, e o balé, e o transporte do meu filho para a escola, o que é que eu faço? E aquela prestação, e o aluguel. Então nós temos vários compromissos em andamento, e o advogado ele trabalha justamente orientando, esclarecendo, negociando, dialogando para resolver esses conflitos, né? Então, o que acontece? A gente precisa entender que prazo é o mínimo da nossa advocacia. Agora é que a gente vai experimentar efetivamente o que é advogar. E a gente precisa estabelecer um fluxo de trabalho durante esse momento que a gente está em casa. Então, assim, isso serve para a nossa advocacia, não só para esse momento atual. Então, a primeira pergunta aqui, a primeira dica que eu gostaria de dar, pessoal, vocês podem ir comentando que a Dani vai lendo, né, Dani? E a gente vai pontuando algumas observações interessantes. Ali, a concorrência com o entretenimento, de fato. Porque na primeira semana, a gente estava com aquela sensação que a gente estava de férias, não é verdade? Aquela primeira semana... Eu não. Fica parecendo que você, eita, tô em casa, né? Então, assim, não é bem assim. Então, você tem que programar suas publicações e fazer os seus agendamentos. Primeiro ponto, jornada de trabalho, tá? Gente, precisamos estabelecer qual é a nossa carga diária de trabalho, porque a gente está em casa. Então, aqui não se trata sobre se arrumar para ir para o trabalho. Eu já vi até essa dica, se arruma para ir para o trabalho. Não é bem por aí. A gente vai ficar de camisola mesmo, às vezes a gente vai ficar de pijama mesmo, mas é importante que você defina, né, exatamente qual é a sua carga horária, até para avisar o pessoal de casa. Olha, gente, de tanto a tanto eu estou trabalhando, sendo que nesse meio do caminho aqui eu vou ter 10, 20 minutos de lanche, de intervalo, porque tem que dar uma paradinha. Então, primeiro ponto, estabeleça uma jornada de trabalho. Qual é o seu turno de trabalho? Você prefere mais amanhã? Se você pode se dedicar à advocacia por um período, qual é o melhor para você? Você é mais produtivo, você está mais ativo manhã, tarde? Pode ser até à noite. Eu tenho casos de colegas advogados que estão atendendo clientes à noite porque os clientes não estão disponíveis às vezes de tarde para tirar as dúvidas, estão cuidando dos afazeres domésticos. Então, olha que dica interessante. Você pode quebrar esse paradigma neste momento e abrir uma exceção e dizer, não, cliente, eu te atendo à noite. Eu te atendo à noite, porque eu estou em casa. 7 horas da manhã, ontem. Excelente. Então sai um pouco do conceito de horário comercial agora, né? Você pode dar o seu horário comercial para o cliente. Isso é importante, né? Então, definir jornada de trabalho para entender como você funciona e aproveitar o momento que você está em casa para adaptar o seu trabalho ao seu modo de funcionamento. Então, já vai a primeira dica aqui. Você pode quebrar o conceito padrão de jornada de trabalho. Você pode trabalhar 10 horas, 8 horas, 3 horas, 4 horas, depende de cada um. E, inclusive, estabelecer um período diferenciado para atender os seus clientes, tá? E depois que você define o seu horário de trabalho, a sua duração, o melhor período para você, você vai criar o seu roteiro de trabalho. Quando você fala em roteiro de trabalho, aí é importante a segunda pergunta, Dani. Quem é aqui que tem escritório sozinho e quem é que tem escritório com equipe?
Porque aí são dois caminhos bem diferentes. Até a gente aplica algumas regras em comum. Mas, por exemplo, se eu tenho uma equipe de trabalho, eu preciso sentar com minha equipe e definir a pauta. Bom, vamos tentar organizar. Hoje é isso. Sentar todos os dias de manhã e ter aquela muito reunião simples. de alinhamento das atividades Exatamente. do dia. Exatamente. Eu diria até assim, Dani, para não pesar um pouco, porque às vezes essas reuniões acabam ficando sem objetivo, né? Como é que a gente faz no escritório? Toda sexta-feira tem reunião de pauta de tudo da semana seguinte. Então, segunda-feira eu já começo, não começo com reunião, eu já começo na minha rotina de trabalho que eu vou explicar aqui. Agora, a reunião de definição, né, de atribuições, de responsabilidade, de delegação de tarefas, sempre na sexta-feira, para dar a sensação na segunda que eu estou com a minha semana organizada. Isso tem um efeito psicológico interessante. Porque quando a gente fazia reunião na segunda, Dani, tinha a impressão que a gente não começava na segunda, começava segunda tarde ou terça, e isso impactava na produtividade. Né? Então, não sei se isso acontece com alguém aqui que já teve essa experiência. Então, o que é que a gente divide? Bom, existem as tarefas processuais do escritório, as tarefas administrativas, as tarefas financeiras e as tarefas de comunicação com o cliente. Comunicação via telefone, via WhatsApp e a comunicação através das redes sociais. Então, isso tudo precisa estar bem posto. Quem vai fazer o quê? Né? E aí você faz esse registro, e aí depois de você dividir essas atividades, isso na pauta de reunião, né? Divide as atividades, quem vai ficar com o quê? E estabelece um horário do dia, né, para verificação de atividades. No meu escritório isso acontece das 17 às 18, de modo que 18 horas a gente tenta finalizar o trabalho. Com raras exceções, a gente está ali às 19 ainda colocando algum checklist. Mas para fazer um checklist de quem fez o quê? E aí, qual a ferramenta que a gente usa para isso, Dani? A gente usa o WhatsApp mesmo. A gente pega o WhatsApp, né? Claro que tem que haver uma reeducação do WhatsApp nesse momento. Então, tentamos evitar qualquer conversa fora do trabalho. Né? E aí, no final do dia, a gente coloca lá processual, administrativo, financeiro, o que está pendente e sai listando o que, que a gente fez. O que está em andamento, o que está pendente, o que foi feito, o que não foi feito. Isso é muito interessante, porque a gente não precisa conversar. Então, eu estou ali checando o que a minha colaboradora fez, o que a advogada fez, o que o pessoal do marketing fez, o que minha sócia fez, assim como eles checam também o que eu estou fazendo. Vale para todo mundo, estagiário, advogado, todo mundo tem que participar, né? Eu uso muito Trello, principalmente para desenvolvimento e checar essas atividades, porque como é uma plataforma compartilhada, você pode inclusive anexar documentos ali para ver se a gente aprova, porque precisa passar por aprovação algumas coisas. Se a gente aprova, claro. Se não aprova, se segue, então eu uso bastante o Trello, eu acho bem celery e a gente acompanha em tempo real também. Isso, e tem outras ferramentas gratuitas também, o Trello tem a versão gratuita, tem o Google Keep, que é interessante também, eu uso muito o material que o Google dispõe, me dou super bem com ele, acho fácil, sincroniza, é importante a gente escolher um aplicativo que tenha de algum modo alguma sincronização com o teu e-mail, né? Que normalmente a gente recebe essa comunicação do cliente através do e-mail. Então, veja, tarefas importantes para nós advogados agora. O que é central a gente tomar cuidado? Primeiro ponto, as publicações, né, Dani? Então, assim, precisamos estar atentos às publicações porque elas continuam ocorrendo, mas os prazos estão suspensos. Mas as publicações não estão. E aí, assim, para não ficar nessa noia de a gente olhar publicação todo dia, na minha experiência, tem dado certo você checar ela 3 vezes por semana. Claro, isso vai depender do volume de cada colega. Se é pequeno porte, se é médio ou se é grande porte do seu escritório. Mas a gente faz uma checagem de segunda, quarta e sexta das publicações. E a partir dessa checagem a gente já vai para o agendamento. Então a pessoa que checa a publicação é a pessoa que vai fazer o agendamento. A gente utiliza o Google Agenda, separa por cores e ali mesmo já bota quem é o responsável. Dentro da nossa dinâmica a gente já faz isso. Então é muito importante, pessoal, você já fazer esse trabalho para quando voltar os prazos, a gente já está tudo ali encaminhado, né? E, por exemplo, a gente está trabalhando porque, veja, o prazo está vencendo, eu não vou aguardar dia 30 para não acumular, pessoal. A gente já tem que ir protocolando os prazos, né? Senão a gente vai chegar dia 30 de abril, que em tese, né, foi o prazo que o CNJ deu, né, de retorno dos prazos, mas a gente não sabe se isso vai ser antecipado ou prorrogado. Mas dia 30 eu quero estar com todas as publicações que venceram, tudo protocolado, né? Então a gente tem tempo para se programar para isso. Então é isso, Dani, é checar as publicações, é fazer o agendamento numa ferramenta que tenha conectividade com o teu e-mail, que seja acessível a todos. E tem muita coisa gratuita bacana, como você falou. O Trello que você usa é a versão gratuita? Gratuita.
a versão gratuita, né? E é bem interessante, eu já ouvi falar. E a gente tem que lembrar também, eu vou até dar outras ferramentas aqui, ó, já falei do Google Keep, já falei do Google Agenda, tem a própria Microsoft, que tem também um programador de tarefas, tem o To-Do List, o OneNote, enfim, reuniões a gente pode fazer por Skype, por Zoom, WhatsApp e N outras ferramentas. Aí você me pergunta, e reunião com a equipe, qual seria o ideal? Bom, a gente faz a reunião de pauta na sexta-feira, né, e faz uma reunião na terça-feira. Então, a gente fica praticamente com 2 dias na semana para fazer reunião. Né? Também sugiro para não ter muitas, né? E às vezes surge demandas durante a semana que a gente precisa dar conta. E surge. E surge, claro, claro. Surge. E assim, o fato de o advogado, o prazo está suspenso, os problemas estão surgindo, a gente também tem que abrir um espaço de tempo para atender novos clientes, gerar novos negócios para o escritório. Isso é outro... Tem que ter essa flexibilidade também. Ver quem é que vai ficar responsável por isso. Por contactar os clientes antigos, os clientes da carteira. Entender o momento que eles estão passando. Até renegociar a questão de pagamento, porque agora é um momento da gente estar em contato com todo mundo. Preferencialmente por telefone. Exatamente. Alguns clientes já até ligaram perguntando como é que vai ficar o pagamento de X honorários, e a gente tenta renegociar porque sabe que a dificuldade é para todos. Então não vale a pena agora a gente querer levantar a bandeira do contrato. Não, isso aí realmente não é de bom tom. Então a gente tem que ter essa flexibilidade, né? Tem que saber negociar num momento como esse, né? E aí, Dani, falando um pouco do caso das pessoas que não têm, a gente não sabe qual é o nosso público aqui. Verdade, Viviane Melo, né? Novos negócios são essenciais e vão aparecer, gente. Agora, que a gente puder antecipar de demanda, inclusive antecipação de demanda com, digamos assim, com resolução imediata, que não dependa do judiciário, ó. Nossa, tem muito material. Eu costumo dizer, Dani, advogado ganha dinheiro na crise. Nós trabalhamos na crise, a gente não tem que ter medo de crise. A gente tem medo porque, de um modo geral, o que a gente está vivenciando é uma situação atípica. Né? A gente está num cenário de pandemia, então quem passou por isso, vivo, né? Então, assim, realmente é uma situação que assusta, mas em termos de trabalho, o mercado daqui a pouco está aí. Então, a gente tem que gerenciar todos os contratos, virão muitos aditivos para fazer, muitas negociações, orientação jurídica, e a informação que o advogado presta é uma informação qualificada. Ele tem que entender isso, né? E tem que fornecer uma informação qualificada para isso. Então, para quem não tem... Trabalho com correspondência jurídica. Alguma sugestão para esse período de suspensão? Ele trabalha... Muito interessante. Então, o que é que acontece? A correspondência, o 90% do trabalho dela, eu digo porque já fiz correspondência no início da minha carreira como advogada, é basicamente audiências, né? Não sei se esse colega especificamente ele trabalha com outras coisas, enfim, redação de peças, mas se for audiência, fica comprometido nesse momento. Né? Então, de algum modo, tem que se ajustar esse contrato aí, essa parceria que foi feita com seu, não sei se com o site ou com o escritório específico. Se você não está fazendo audiências, colega, você pode até oferecer um serviço de peças, de fazer as peças do escritório, por exemplo, que você tem essa parceria. Então, assim, deixa eu adiantar as peças. Então, você pode pensar em outras possibilidades, porque realmente o correspondente que fica atrelado à audiência, sobretudo os escritórios de massa, né, aí realmente pode sofrer um pouquinho na pele nesse momento, né? E aí, Dani, para quem quer falar, tem mais alguma pergunta aí? Não, tem uma pergunta aqui, a doutora Viviane colocando. Estou enviando mensagens aos clientes perguntando se tem dúvidas frente às medidas provisórias. Doutora, olha só, o que eu tenho recomendado aos meus clientes? Mensagem é muito bom, o WhatsApp viciou a gente em enviar mensagem. Só que, sobretudo nesse momento de isolamento, todos nós estamos muito carentes, principalmente de ouvir outras pessoas. E não é à toa que está todo mundo aqui fazendo live. Porque tem uma janela de tempo sobrando aí. Utilize seu tempo, de fato, para ouvir o cliente, porque o tom de voz é muito importante. Ouvir mesmo, entender o que ele está passando nesse momento. Estou falando de dor mesmo, de questões que você, inclusive, pode resolver, mas que ele nunca lhe acionaria se você mandasse uma mensagem. Porque, normalmente, ele vai desabafar isso através de uma conversa. Ele nunca vai lhe acionar por e-mail, nem por mensagem, por nada.
Então, assim, ouça a conversa e se coloque à disposição dele no intuito de resolver a questão. Principalmente se for a questão de gestão de crise. Porque você está antecipando uma demanda para o seu escritório que você nem tinha mapeado, é seu cliente, você já está fidelizando ele de alguma maneira, é o que eu tenho recomendado. E outra, a gente está num mundo em que ninguém liga para ninguém, gente. Uma ligação é um grande diferencial. É verdade. Perfeito, Dani. Quer dizer, o que é que custa, né? E veja, o WhatsApp cansa as pessoas, né? Apesar da facilidade, todos esses recursos, eles são frios, né? Eles são impessoais. Então, você recebe uma ligação num momento como esse, como é que você tá? Tá bem de saúde? E a família? Nossa, isso faz um diferencial, né? Claro que com a intenção verdadeira de procurar saber mesmo, né? Sobretudo os seus clientes que estão na faixa etária de risco, é importante, né? Os clientes, eu trabalho muito na área de família, Dani, então, na área de família a gente precisa desse contato mais pessoal. São muitos problemas que a gente está tendo agora com o regime de convivência, né? Então, eu acredito até que a gente pode trabalhar, restaurar as bases do diálogo num momento como esse, porque o judiciário não vai conseguir responder a contento, né? Não, então, eu acho nem muito quando importante isso. Ele responde. Exatamente, então, pois é, já não está dando conta em situações normais, né, de condições normais de temperatura e pressão, imagine. Então, Dani, eu queria falar o seguinte, é muito importante, assim, indo para o dia a dia mesmo, né, quando a gente acorda, assim, às vezes me perguntam o que é que faz quando acorda? A primeira coisa que se faz para a gente estabelecer esse fluxo de trabalho? Bom, na minha experiência, quando eu abro aqui o computador, que eu ligo tudo, checar e-mails. Eu reservo 30 minutos para checar todos os e-mails, tá? Do escritório, nem abro o pessoal nesse momento, quando eu estabeleço minha carga horária de trabalho. Então, checo os e-mails, eu defino o que é urgente. E aí é muito importante, tem um livro de Christian Barbosa, A Tríade do Tempo, ele fala o que é urgente, o que é importante e o que é circunstancial. Então, quando a gente olha aquele bando de e-mail lá na nossa frente, a gente tem que definir o que é urgente. Urgente é aquilo que você tem que resolver em 24 horas, digamos, tá? Importante, prioridade é aquilo que você tem que fazer logo, mas assim, não tem o prazo da urgência. Então, a partir de 48 horas você fizer, você vai estar entregando uma resposta para o seu cliente, ele vai estar satisfeito. E o que você pode, o que é adiável, você já naquele momento, no próprio e-mail, você já assinala uma data para você ver aquilo ali. Então, você não se preocupa, você tira da sua mente aquilo ali. Importante saber o que é delegável e o que não é delegável, né? Então, assim, mesmo que você esteja sozinho, advogado que dispensou a sua secretária, ou está sem uma parceria, pode ver, de repente, um colega que estuda direito, que queira fazer um estágio voluntário, né? E que possa fazer coisas muito simples para você. Vale a pena, nesse momento, também, a gente convidar alguém para fazer um estágio voluntário, para aprender como é que funciona o escritório, dar acesso a alguns documentos, algumas petições, tem que ter alguns cuidados com isso, e delegar. A gente precisa aprender a delegar. Tem petições muito simples de juntada, de comprovantes que a gente pode fazer. Depois que a gente checa o e-mail, Dani, normalmente eu vou para o WhatsApp. Aí dou aquela passada assim no WhatsApp, né? Focando nos clientes, né? É importante nesse momento a gente criar aquelas mensagenzinhas padrão, né, para você já dialogar com o cliente, pedir para ele aguardar um pouquinho que você está trabalhando, definir qual é o seu horário de trabalho para ele. Ele vai dizer, poxa, que legal, eu sei que Tatiana está trabalhando nesse período. Então, aquelas mensagenzinhas bobinhas, né, do WhatsApp, padrão, ajudam muito nesse diálogo, tá? Então, ele é importante porque o cliente está ali recebendo, falou com você, você não pode atender, mas já tem uma mensagenzinha ali que vai fazer com que ele aguarde um pouquinho para falar com você. E outra coisa interessante que eu fiz, precisei fazer, Dani, para mim, é abaixar um aplicativo para controlar o tempo de uso de rede social. Você tem isso, Dani, com você aí? Não. Não precisou? Pois eu precisei. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Eu sou uma pessoa conectada, mas eu não sou tão conectada como todo mundo imagina. Quando eu tenho, tipo assim, eu tenho um horário, minhas postagens, inclusive no Instagram, elas são agendadas. Então, eu só fico mais preocupada quando são postagens que eu preciso ficar atenta, porque na comunicação, a gente tem a expectativa de que o cliente vai entrar em contato, vai sinalizar alguma questão, aí a gente fica atento. Mas quando não é, quando é uma publicação apenas de engajamento, a gente fica no relax. Isso. Agora, curiosamente, no período de quarentena, veio bastante mensagem espontânea no sentido de aquisição de novos serviços. Claro, ficou mais difícil fechar em função do momento, do medo instalado.
né, da insegurança do que não, digamos assim, de não acabar 30 de abril. Mas, lógico, isso deve ter acontecido com todo mundo. Contudo, as pessoas continuam tendo conflitos, as pessoas continuam precisando das demandas, têm consciência disso, e que isso é relevante e que, como é que se diz? Claro que não vai retomar de uma hora para outra, mas é algo que a gente precisa conviver, outra a gente não pode parar. Mais do que nunca. A Tati pode falar um pouco sobre isso, porque também tem relação com produtividade, a gente precisa ter meta. Meta de atividade, inclusive meta, se possível, de faturamento, entrando no escritório mensal. Claro. A gente precisa ter meta. Perfeito. Então, quando você faz esse estabelecimento, né, com a tua equipe, ou até sozinho mesmo, sozinho exige mais disciplina, muito mais disciplina, né? Você tem que ter esse cenário muito claro na sua frente de quando você vai trabalhar o quê? O administrativo, o financeiro. No financeiro do escritório, por exemplo, uma dica interessante é dar uma olhada nos seus contratos de honorários. Às vezes tem um valorzinho que você cobrou para interpor um recurso, para um momento de cumprimento de sentença, um êxito que você não cobrou, é hora de você conversar com o cliente. Não sei se você vai cobrar agora, aí vai muito de situação a situação, mas você pode organizar e fazer um levantamento das suas receitas pendentes. Né? Então, assim, a gente está com um pouquinho, em tese, um pouquinho mais de tempo, porque não está naquela correria do dia a dia. Então, a gente pega esses contratos também, é importante até arrumar as pastas desse momento, e aí falando em pastas, né, de escritório, na minha experiência, todos os meus processos são virtuais, é importante também fazer essa pesquisa, escolher um bom armazenamento em nuvem, porque isso lhe coloca acesso a todo momento, a toda hora. Tudo isso, gente, impacta na produtividade. Não vai existir uma dica, Dani, que eu possa dar aqui, né, que vai ser milagrosa só fazendo isso, não. É um conjunto de dicas, né? Então, eu acredito muito na produtividade quando você deixa o seu dia bastante organizado. Claro que existem planejamentos de médio, de longo prazo, mas quando você olha para o seu dia e faz 30 minutos para checar e-mail, 15 minutos, 20 minutos para chegar ao WhatsApp, agora começa a trabalhar, e aí a partir desse trabalho você também está ali pautado num roteiro, tá? O que eu faço hoje? Lá no escritório tem uma colega advogada que todo o prazo dela é hoje. Eu digo, não, gente, tudo tem um tempo, então o prazo de lá da frente eu não quero nem saber. A não ser que tenha uma guia para pagar, uma guia de preparo para pagar, que eu preciso entrar em contato com o cliente. Aí já é uma tarefa importante de ser realizado agora, né? Mas o prazo, sim, ele vai lá para frente. Então, claro, que quanto mais você tem clareza do que você faz no seu dia a dia, né? E a gente tem liberdade para escolher isso, a gente não gosta de fazer uma atividade física, Dani, e puder fazer logo cedo, isso ajuda demais na produtividade, por exemplo, e não é trabalho, né? Então, se você puder acordar cedo e já fazer uma corridinha aqui em casa, né? E volta do sofá, ou então fazer, enfim, tem gente fazendo academia em casa, né? E puder fazer, isso já vai lhe garantir todos os hormônios aqui cerebrais, adrenalina, serotonina, para você ter o gás para trabalhar. Impacta na sua produtividade. Aí já é a minha praia, né? Só que eu prefiro fazer já no final do dia, porque se eu fizer no início, me atrapalha um pouco, eu já deixo no final do dia. Então, outra dica que a gente... básico para chegar sempre do lado, aquele café básico sempre do lado para tomar um biscoitinho, né? E aí lembre de parar também para descansar, né? Cumpriu aquele prazo, fez aquela atividade ali, chegou no meio da manhã, no meio da tarde, para um pouquinho, estica a perna, vai andar um pouquinho, vai ver como é que tá os filhos, não vai arrumar a casa não, porque não vai dar tempo. Tipo, e aí, Dani? Não para. Olha aí, viu? Não, se a gente começar, aí você não volta pro local de trabalho. E aí, Dani, é interessante também a gente falar aqui o seguinte, tudo isso gira em torno de um sentimento de satisfação. Né? Eu tenho que entender o que é que me deixa satisfeito, o que é que funciona para mim. Existem várias técnicas aqui, né? Como a gente falou, tudo começa por realmente um planejamento muito claro do seu dia. Não tem coisa melhor do que você chegar no final do dia, pegar a tua agenda, seja virtual ou seja presencial, física, né? E ticar lá. Feito, 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 tá? Conversou com tais clientes, passou tais e-mails, né? Despachou. Olha, um momento excelente agora para despachar processo. Né? Por que despachar processo? Porque as secretarias e as varas estão funcionando, não tem atendimento presencial, mas eles estão lá. Pelo menos aqui em Sergipe,
os assessores estão com o telefone, o tribunal disponibilizou um telefone para um assessor determinado e eu fico despachando o processo. É o tal do pedido que não foi, do requerimento que não foi deferido. Então, assim, é aquele processo que está parado lá já tem mais de um mês e nada. Então, foi concluído, daqui a pouco vai vir uma decisão. Então, é um momento também que a gente pode despachar muita coisa pendente. Né? Isso tudo vai chegar no final do dia, né? E cada dia a sua agonia, né? Para cada dia uma agonia, vai chegar no final do dia e você vai dizer, ok, meu objetivo de hoje está cumprido. Perfeito. Né? Falei rápido? Falo rápido, né? Você fala rápido, mas é bem objetiva, direto ao ponto. Tem uma pergunta aqui da Patrícia, que ela coloca que a mediação é um diferencial para o restabelecimento do diálogo. Podemos aproveitar as plataformas online de resolução de conflitos nesse período. Perfeito. Verdade. Verdade, excelente. A colocação é excelente. O sentimento é esse mesmo, né, Tati? É tudo. Produtividade é sobre isso, né? Não tem mistério, é você estabelecer o que serve para você. Eu já vi muitas dicas aqui na internet que não serve para mim, né? E aí você vai experimentando também, Dani. As coisas não são rígidas, né? Você vai experimentando o que é que funciona. Como eu disse para você, um colega meu disse, não, eu estou atendendo à noite, né? Porque eu vejo que meus clientes estão muito ocupados o dia, então eu atendo à noite. Então agora você pode estabelecer, esse é um período atípico da sua advocacia, né? É um período atípico. Eu, particularmente, eu gosto de fazer atendimentos de manhã e me concentro na parte de redação de peças à tarde, tá? Isso na minha atividade no escritório. Mas em casa, eu estou funcionando de forma diferente. Eu estou preferindo fazer a parte de redação de peças de manhã e deixar os atendimentos para de tarde. Por quê? Quando chega a tarde, eu já estou com aquela sensação de, ó, já fiz as minhas tarefas processuais, né, pela manhã, então já estou tranquila. Aí à tarde eu fico atendendo, reagendando atendimento, enfim, vou dando conta aí dos e-mails ao longo do dia. Agora, se a gente ficar checando o WhatsApp toda hora, checando o e-mail toda hora, parando toda hora para ir no banheiro, parando para gritar com o filho, aí chega, lembrou do prato que não lavou, chega a conta que não pagou, aí realmente fica difícil, né, Dani? Fica, mas assim, é porque eu entendo a ansiedade, principalmente do advogado, porque todo mundo, nessa época de rede social, as pessoas chegam com soluções prontas de postagem, então parece que é uma regra só para todo mundo. Ah, seu home office se for no quarto, se for perto da cama, você dorme. Nem sempre. Nem sempre. Não é esse que você não pode ver uma cama. Claro, depende se funciona para você, né? Exato. Que som... Ah, não, tem que acordar, tomar um banho, vestir a roupa, maquiar. Depende. Eu vi isso também. Você vai atender cliente, isso realmente é necessário. Se você precisa dar informação ao cérebro, que para você acordar isso é relevante, ok. Mas às vezes uma caneca de café resolve. Resolve. Às vezes Verdade. você acorda de manhã, vai lá, faz a higiene bucal, lava o rosto, e você chega na cozinha, prepara um café quente e isso já resolve. Agora, a gente precisa até se permitir nesse período a entender o que funciona melhor pra gente. Não existe a receita de bolo. É verdade. Perfeito, Dani. Eu acho que é isso. Gente, dúvidas? Questões? Tem alguma dúvida aí, pessoal? Alguma dica que vocês têm? Que vocês queiram colocar para a gente deixar registrado aqui online, aproveitar a Tati, né, que cedeu ao final da tarde do expediente dela para dar esse monte. A hora de checagem ó, das atividades, ó, das 17 às 18. Aí ela vai fazer das 18 às 19, ela tá estendendo. Vou fazer depois agora. Mas isso é muito interessante, porque, Dani, são coisas muito pequenas, né? Que são mudanças de hábito. A questão toda nossa, na verdade, é o antes. Não é adotar, não é baixar o aplicativo, ter a ferramenta. A questão é a gente se disciplinar. Né? Porque, como eu falei, quando a gente caiu nessa história de home office, tá? Embora alguns advogados já trabalhem com home office, tem advogados hoje que não coworking, ficam muito em casa, só vão atender o cliente, então não é uma realidade tão distante da nossa. E veja, nosso trabalho pode ser feito através do home office, isso é uma maravilha. Então, às vezes, quando os colegas gritam muito, eu digo, gente, para perceber a vantagem disso aí. Tá? Então, assim, a gente não tem um tempo do trânsito, a gente não tem um estresse do trânsito mais, né? A gente não precisa estar investindo agora em roupa, em estar comprando. Tá mais simples, a gente tá em casa. Eu posso fazer uma videoconferência
com o meu cliente tranquilamente, né? Posso trabalhar em casa, se os processos forem virtuais, aqui em Sergipe é praticamente tudo virtual, pelo menos de alguns anos para cá, então, na verdade, eu não preciso sair. Eu precisava sair para ir para audiências, né? E se a gente trabalha numa área tributária, numa área de direito mais técnica e não tem audiência, aí é que você não vai fazer diferença. Né? O impacto é mais nas contratações, que cai um pouco a receita, né? O impacto é nessa questão, mas na dinâmica do trabalho em si, nós somos privilegiados, eu penso assim. Não, e doutor Tiago coloca que ele precisa estabelecer a rotina do trabalho presencial, né? Que essa falta de rotina, que, enfim, a período de adaptação piora. Assim, eu trabalhei muitos anos em home office, mas meus filhos me expulsaram de casa. Isso é complicado. Meus filhos me expulsaram de casa durante bons anos. E depois que eles cresceram, eu reaprendi a trabalhar de home office, mesmo tendo escritório. Mas a expectativa, quando tá tudo, não quando a gente é obrigado, mas quando você adota algumas disciplinas, a expectativa, inclusive com relação ao cliente, é que você fique muito mais produtivo trabalhando em casa do que no escritório. Exatamente. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Por quê? Porque você tem tudo à mão. Se você tem uma infraestrutura de trabalho organizada, porque assim, o cérebro requer organização. Se você tem uma infraestrutura de trabalho, ó, se você se organiza para começar o dia, fica mais fácil. Perfeito, né? perfeito, Dani. E veja que o impacto para a jovem advocacia desse momento, ele é pequeno no aspecto do trabalho em home office, porque muitos, né, não conseguem comprar um escritório, financiar um escritório, não estão trabalhando em escritórios tradicionais de advocacia, estão montando a sua própria forma de trabalhar. Então, esse impacto a gente sente mais para os médias e grandes empresas jurídicas, né? Mas tem muita gente que já estava nesse cenário, e aí eu faço referência ao pessoal mais jovem. Tem essa colega aqui, Luciana, que já fez até o processo de coaching lá comigo, ela dizendo isso aqui, que realmente essas perdas de tempo que a gente tinha, Dani, antes, a gente não tem mais. Então, tudo isso está a nosso favor. Eu acho que a gente tem que sair da visão negativa, né, do impacto que a gente está em casa, e pensar como é que eu posso aproveitar isso aqui. Veja, apesar de o volume de trabalho até ter aumentado nessas 2 primeiras semanas, eu me sinto mais tranquila no que tange ao trabalho. Não estou pegando filho na escola, não estou enfrentando trânsito, né? Estou aproveitando para acordar um pouquinho mais tarde, que isso faz diferença na minha dinâmica de vida, porque eu durmo mais tarde também. Então, veja, é uma oportunidade também de a gente se adaptar. Né? E disciplina, né? Como está falando o Alfredo aí, disciplina é essencial. Aí é que eu digo, esse é o problema, Dani. O problema não é a dificuldade de trabalhar. O problema é a dificuldade de a gente criar uma atividade repetitiva até gerar um hábito, né? Essa questão de, acordo, sento aqui no escritório, fecho a porta, aí daqui a pouco saio um pouco, falo com as crianças, aí volta, tem hora do almoço, quero ficar aqui um pouquinho, vou assistir um filme. Bom, se der, né? Dá até pra gente fazer, né, Dani? Tudo dá, né? Eu tô na minha hora de almoço. Só que normalmente quando a gente tá no escritório, a hora de almoço a gente aproveita pra, assim, terminar o dia mais cedo. Exatamente. Pois é, então se der, tá valendo. A gente também tem que despressurizar nesse momento. Né? Então, poxa, que luxo de repente você poder ver um filme no meio da tarde. Você está controlando o seu tempo. A gente tem que ter essa noção de que nós estamos gerindo o nosso próprio tempo. A gente não tem um chefe mais, né? Agora, para quem tem essa realidade, eu não tenho mais o chefe. Tem gente que quando não tem chefe, não tem aquele coordenador jurídico ali dizendo, cadê a petição? Cadê? Fica um pouco desesperado, porque tudo é um hábito. Então você está habituado a ser responsivo, né? A ser responsivo. E agora não. Agora você está ali tendo que dar uma autogerenciada na sua vida. E que a gente cresça, se fortaleça, né, Tati? Que a gente cresça, se fortaleça, aprenda com isso. É verdade. Aprenda e que a gente está vendo que, gente, não é, há muitos anos que a gente vem falando, isso não é tendência, isso é realidade. Isso é realidade. Isso é realidade. Também acho, né? Eu vi escritórios grandes em São Paulo agora, porque assim, já existia até uma política de benefício conhece escritórios assim, de que o funcionário a cada 15 dias tinha direito a um dia de home office, a cada semana um dia de home office, porque era uma política de qualidade de vida.
mas eles tiveram que implantar isso naturalmente. Dobra. Né? Verdade. E gerir equipe à distância, se a gente não coloca meta, se não alinha atividade, é muito difícil. E as pessoas tiveram que se adaptar e em questão, não foi semana, não, foi dias. Foi já, né? E eu acho que isso vai ser um divisor de águas na nossa vida, Dani. Acredito que esse momento que a gente está vivenciando, né, você também deve pensar nessa linha, vai ser um divisor de águas em todas as profissões, né, sobretudo nas que podem. Como eu digo, a advocacia é uma profissão que pode fazer um uso muito bem proveitoso do home office, né, por vários motivos, de saúde mental, de saúde física, de dar mais conforto, mais contato com a família, e a gente não deixa de advogar, né, porque nós somos gestores de informação. Eu costumo dizer, a gente tem que desatrelar essa preocupação com prazo, com processo. A gente pode fazer muito mais que isso. E esse é o momento da gente pensar mesmo em reinventar, né? A gente reinventar a nossa profissão. O que a gente pode fazer mais, né? Então, acho que de produtividade é isso. Organizar o seu dia, estabelecer suas metas diárias, né? Medir essas metas. A gente não falou aqui, mas é interessante medir o que é que eu fiz, o que é que eu não fiz. Ok, tudo bem, faço amanhã. Definir o que é prioridade alta, prioridade média, prioridade baixa, o que é urgente, o que é importante, o que eu delego, o que eu não delego. E fazer o seu trabalho em paz, né? Ter tempo para estudar, que a gente tem um pouquinho mais de tempo, talvez. Eu ainda não comecei mais a estudar algumas áreas que estava precisando. E aguardar isso tudo passar, né? Ficando aí em casa. Deixa eu dar uma sugestão para a gente finalizar a live, pedir para você se despedir. Quem sabe encaixar o tempo que a gente não tem, que a gente não tinha, pelo menos, até... Não estou falando do conteúdo pesado de direito, de você escolher um livro que há muito tempo você queria e que não é necessário. Claro. De direito. Algo que lhe dê prazer. É importante que a gente encaixe não só trabalho, mas que a gente encaixe essa rotina, inclusive faça algo pra gente que é prazeroso. Por que não resgatar isso e trazer, não só ver série, mas ler um livro? Claro, desenvolver espiritualidade, né? Ler um conteúdo fora um pouco dessa linha que a gente mais técnica, né? Transcender um pouco a leitura, abrir nosso coração, porque o momento pede isso, esse fortalecimento interior mesmo. E isso ajuda na produtividade, porque dá esse senso de que a gente está trabalhando esses várias facetas nossa. O trabalho, né, físico, a parte mental, né, a parte espiritual. E aí a gente fica com aquela sensação de que, bom, acho que eu estou indo no caminho certo. Dani, só quero lembrar, para a gente já ir para o final, que eu vou disponibilizar, gente, para quem passar o e-mail. Meu e-mail está lá no meu perfil, é só clicar em e-mail. Passa o e-mail para mim, pode solicitar, que eu tenho aqui umas 2 páginas cheias de dicas bem objetivas de como vocês podem aumentar, melhorar, desenvolver produtividade no dia a dia de vocês. É isso. Perfeito. Muito obrigada. Gente, olha, eu quero agradecer a você, quero agradecer a vocês que estão aqui com a gente na live. Quero agradecer especialmente a Tati. E dizer que eu estou à disposição de vocês. A Tati também está se colocando à disposição de vocês para que vocês precisarem nesse momento. Já convido a vocês para a live de amanhã, que amanhã vai acontecer às 21 horas, sobre marketing digital nesse período também de isolamento. Do que você estarei de olho lá, hein? Como é que a gente se vende nesse período de isolamento, né? Pois é. Vai ter uma live amanhã às 21 horas com Alexandre Teixeira. E eu quero já convidar vocês de pronto. Eu quero pedir para a Tati colocar as palavras finais. Agradeço demais a todos. Gente, é isso, né? Também agradecer a oportunidade aqui da Dani, abrir esse espaço dessa rotina dela, bem organizada e programada, que eu sei que ela é, né? Para esse nosso bate-papo. Para esse nosso bate-papo, que produtividade é um desafio nosso, tá? A gente não está aqui passando nenhum milagre. São técnicas, são dicas que a gente estuda todo dia, a gente vai testando, vai treinando, vê que dá certo e tem vontade de compartilhar para facilitar a vida de todos nós. Muito obrigada, Dani, por esse momento. Que venham outras e eu estarei de olho nas suas lives aí também, tá? Eu que agradeço. Beijo grande, gente. Beijo, gente. Tchau. Tudo de bom. Tchau.